que é cinemática? Cinemática é a parte da mecânica que descreve o movimento, determinando a posição, a velocidade e a aceleração de o corpo em cada instante. Tempo é uma noção aceita sem definição fundamental na descrição de qualquer movimento. Os corpos em estudo, denominados móveis, são considerados pontos materiais. Ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Deslocamento. O deslocamento de um corpo é uma grandeza vetorial definida como a variação de posição de um corpo em um dado intervalo de tempo. Dessa forma, o vetor pode ser obtido pela diferença entre a posição final e inicial. Referencial. É um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização dos objetos e assim determinar se há repouso ou movimento. Aceleração em escala média é uma grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel em um determinado intervalo de tempo. A unidade de aceleração no Sistema Internacional de Medida é o metros por segundo ao quadrado. A velocidade escalar instantânea é considerada um limite da velocidade escalar média, quando o intervalo de tempo for zero. Velocidade média. O termo velocidade média é usado pela cinemática como definição da divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer o caminho. A velocidade média é o cálculo entre a distância percorrida por um corpo e o tempo gasto para percorrê-la. Trajetória. A trajetória é a sequência de posições de um móvel em movimento no decorrer do tempo. Isso significa que um corpo em movimento define sua trajetória com o passar do tempo. Elas podem ser de movimento retilíneo, quando segue um caminho reto em relação à direção, ou curvilíneo, quando faz uma curva durante sua realização. Movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele no qual a velocidade do corpo não sofre alteração durante toda a trajetória. Isso significa que sua velocidade é constante, ou seja, tem sempre o mesmo valor durante todo o tempo de deslocamento. Movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado possui variação da velocidade, ou seja, há uma grandeza física nesse movimento, chamada aceleração. No MUV, o deslocamento aumenta ou diminui de acordo com a alteração das variáveis. Cinemática no nosso dia a dia. Pessoas que se arriscam atravessando enquanto o sinal ainda está aberto e quando está vindo o carro, bom, se a pessoa realmente viu que o carro está vindo e mesmo assim atravessou, ela com certeza usou o conhecimento da física dela para determinar com a velocidade atual do carro e a distância que ele estava do sinal, se ela tem tempo suficiente para atravessar a rua. Já passou por alguma avenida com passarelas numeradas? No Rio de Janeiro, tem linhas amarelas que têm várias saídas e passarelas numeradas. Muitas pessoas que andam de ônibus passam por ela costumando se orientar. Sabendo que ela deve se descer na passarela 7 e ela ainda está na passarela 9, rapidamente calcula que o deslocamento dela deve ser de 2 passarelas no sentido negativo da via. Um cavalo percorreu 25 metros em 12 segundos. Aplicando a velocidade média, dividimos 25 metros por 12 segundos, que fica 2 metros por segundo. Continuando no exemplo do cavalo, para você descobrir a velocidade você teria que usar a fórmula, que seria o ΔS dividido pelo ΔT, que seria o espaço e o tempo. No nosso exemplo aqui, o espaço seria de 25 metros e o tempo seria de 0,5 segundos. Aí se divide os dois, que daria 50 metros por segundo.